Muito boa noite a todas as pessoas. Sejam bem-vindas ao programa Movimento dos Direitos Humanos, aqui na Rádio Movimento, uma rádio inclusiva ao ritmo da sua vida. Eu sou a Rosário Vieitas. Eu sou a Catarina Vieitas. Hoje temos aqui connosco os irmãos Isabel e António Lafayette, que nos vêm falar sobre Angola antes e depois da independência. Olá, Isabel. Olá, António. Obrigada por terem aceito o nosso convite. Olá, boa noite, com muito prazer. Então, em Angola, vocês viviam numa zona que era a Ilha Bela, a cerca de 380 km de Luanda, certo? A Gabela, sim. Sim. A Isabel foi a única dos 7 filhos que nasceu em Portugal em 1961. Exatamente. A altura em que o seu pai veio a Portugal para participar na preparação da luta armada. Exatamente. Também na preparação da luta armada. Ok. Especificamente veio mais com a intenção também de ver, digamos que a parte do falecido avô, que tinha bens e propriedades aqui no norte de Portugal e, como tal, passou a ser herdeiro e então vinha com essa intenção também de resolver problemas comerciais, industriais e coisas assim. Ok. E vocês, em Angola, a vossa família, a que é que se dedicava? O meu pai era enfermeiro de profissão. Depois, com as heranças, tornou-se agricultor. Portanto, dedicava-se à agricultura, portanto, plantações de café, e à pecuária, à indústria, e, consoante os anos foram passando, foi fortalecendo o seu património, alastrando a casas de móveis, a fábricas de bonecas, tudo isto sito no Coisa Sul. Para além também de imóveis, sítios em Luanda, entre eles um prédio de 11 pisos na famosa Avenida dos Combatentes, com 60 e tal apartamentos, e com uma cave e uma subcave. Ok, alargaram bem a zona, ou melhor, as atividades com que em Angola vocês praticavam. Exatamente. Portanto, desde a agricultura à imobiliária. Exatamente, isto tudo também tem que incluir o meu falecido tio, porque algumas coisas eram pertença da Sociedade Agrícola Lafayette, feita por 2 irmãos. Ok. E o António também se começou a dedicar cedo também a empresas, nomeadamente de transportes, e também a atividades para o desenvolvimento de Angola. Pois, eu começo já com a vida, digamos, com o início da vida empresarial no final dos anos 74. Isto é, após a Segunda Guerra de Libertação, tal como o MPLA chama. Segunda Guerra de Libertação, que foi nada mais, nada menos do que uma guerra entre irmãos. Foi um braço armado chamado MPLA, e eles dizem uma palavra muito, vamos a ver, incorreta para o caso, que foi uma varredura à UNITA e à FNLA, na altura. E isso chamam na Segunda Guerra de Libertação. E a partir daí nós baixamos os braços no que diz respeito à política e viramos-nos especialmente para a continuidade das nossas atividades empresariais, tal como nos era habitual já antes do 25 de Abril. E nessa altura como é que era a sociedade angolana? Como é que viviam os angolanos? Como é que era todo aquele ambiente? Bem, a sociedade angolana tinha a grande desvantagem, primeiro, da exploração, que era nítida a todos os cantos do país, não é? Era uma exploração desenfreada, os trabalhadores fartavam-se de laborar durante os anos antes da independência. Portanto, do colonialismo? Durante os anos do colonialismo. E os salários eram muito baixos. Os salários eram extremamente baixos, não é? Digamos que, por iniciativa do governo português, não era que os trabalhadores não tivessem um mínimo de condições, conforme muitas vozes se levantam e dizem. Porque os trabalhadores, na nossa fazenda em particular, e em grande parte das fazendas ali da zona da Gabela,
teriam já direito a casas de construção definitiva, com telha. Essas casas, dentro das nossas propriedades, das propriedades que foram nossas até a altura da independência, ainda existem, estão de pé. Não é? Tinham Era também, boa construção. era boa construção, exato. Tinham também um centro médico que existia com 3 macas. Era uma coisinha pequenina, realmente, mas servia não só os trabalhadores, como os familiares. Mais as senhoras, mulheres dos trabalhadores, com os partos. As E crianças. havia crianças e ferimentos e tudo isso. Só para ilustrar, na altura de aquilo que se chamava na altura a formatura dos trabalhadores, que era às 7 da manhã, 7h30, por aí, 7h30 da manhã, estava sempre, em todas as ocasiões, presente um enfermeiro para fazer os primeiros curativos a todos os trabalhadores antes de partirem para o trabalho. Isso era verídico e eu Boa presenciei. iniciativa. Era uma E eu boa presenciei. iniciativa. O delegado de saúde português, que era o responsável pelo hospital da cidade da Gabela, fazia uma visita, não posso adiantar se mensal, se de 2 em 2 meses, a cada uma dessas fazendas para, no terreno, certificar-se de que as condições de higiene, as condições de saúde estavam a ser cuidadas. Isso era uma iniciativa do governo português. E depois da independência, há todo um rebuliço que tem a ver, que é próprio do tempo, não é? Das grandes mudanças, e como é que se traduz em direitos dos trabalhadores? O que é que conquistaram, ou que mudanças é que acham que são significativas do colonialismo para a independência? No que diz respeito à organização dos trabalhadores, à valorização dos trabalhadores? Eu creio que foi negativo. Não houve valorização nenhuma a nível dos trabalhadores. Pelo contrário, foi sair do colonialismo e entrar para o neocolonialismo. Porque é, na verdade, aquilo que se está a passar naquele país. Há 43 anos ou 46 anos, digo que Angola se vê a braços com aquilo que eu chamo de neocolonialismo. E quem é que são estes novos colonos? Os novos colonos são exatamente os governantes atuais, os que estão no poder. Antes de mais, são eles, sim. Que é o cancro atual de Angola. Portanto, é o mal de Angola neste momento, o que fez regredir, sei lá, eu nos meus cálculos penso 60, 70 anos, pelo menos, fez regredir aquele país. Isabel, estava a dizer que, pelo menos começar por esses, que outros neocolonialistas é que podemos encontrar? Eles são muitos, é uma lista enorme e essa lista cola-se demasiado à ideologia. Ora, os angolanos não têm nenhuma afinidade com o comunismo, por exemplo. Não têm tão pouco com o socialismo. E todos os irmãos ideológicos que Angola recebeu, portanto, a China, o Vietnã, todos aqueles países que estavam fechados ao mundo, o Partido Comunista, tudo ligado ao comunismo, que nada tem a ver com o povo angolano. O povo angolano não merecia uma situação dessas. A independência foi feita para os angolanos viverem condignamente. E isso não acontece devido à ideologia. Acho que... Mas para além da ideologia... A ideologia transformou-se em ambição. Não é ideologia nenhuma e deixou de ser muito menos a irmandade em relação ao povo angolano. Não há irmandade de país algum. E nem de Portugal? Portugal, acho que Portugal é daqueles países que joga com os interesses quando lhe convém. Isso foi bastante lamentável. Agora, na altura das eleições, a presença do Presidente da República, do Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, em afirmar que Angola é um país democrático, por isso, passando por cima de milhões de angolanos que estão em sofrimento. Até porque aquilo que ouvimos, até da parte de vários ativistas angolanos, é que as eleições foram fraudulentas, não é? As eleições, sabe? Eu, para mim, sou aquela pessoa que acho que enquanto não arrumarmos a nossa casa
e deixarmos de contornar as coisas, o país não irá ao lugar. Portanto, eu acho que as eleições nunca foram justas. Se fizermos uma sondagem ao povo angolano, acho que todo o povo angolano está mesmo farto de ter o MPLA no poder. Mesmo com observadores? Os observadores, eu achava melhor nem existirem esses observadores, porque eu acho que acaba sempre por ser uma espiral e pronto, o observador diz as eleições foram justas e livres. Sim, Paulo Portas. Tivemos o Dr. Paulo Portas, temos tido outros observadores que eu acho que só vão fazer feitio. É só um feitiozinho, é só uma carícia na cabeça dos angolanos, de certos angolanos, mas eles têm que olhar para o povo angolano com olhos de gente. Porque se fosse o contrário, eles não iriam gostar. Então, a meu ver, acho que não tem que fazer no país dos outros ou mascarar uma situação que não é, torná-la qualquer coisa de muito apetecível. Não. Olhem para o povo angolano, ouçam o povo angolano. Eles estão a sofrer. E aquele regime não dá. O regime em Angola tem que mudar. E estamos todos a lutar para que isso aconteça. António, hoje quem é que investe em Angola? Em Angola, neste momento, temos várias nacionalidades, mas a China, em particular, tem acesso a uma vastidão de terrenos, assim como os malianos, de uma maneira geral. E depois temos os portugueses, temos França e os Estados Unidos, nomeadamente na área petrolífera, mas com muita força mesmo a China e o Mali fazem grandes investimentos, e investimentos que estavam, portanto, ao acesso de qualquer angolano neste momento. 40 e tal anos depois, era tempo de termos quadros suficientes para poderem dominar a agricultura e o comércio, pelo menos. E porquê é que não têm? O que é que o governo não está a fazer e que devia? O governo nunca se interessou por criar, particularmente por educar a população. A nível do ensino, o Orçamento Geral do Estado nunca contempla o ensino com os valores que são necessários para tal. Temos um déficit muito grande de professores. É só para complementar aqui a situação. Aqui há uns tempos atrás, numa universidade que está situada no centro de Angola, no Huambo, houve uma espécie de uma prova aos alunos que estavam em final de um curso em universidade, em que 80% dos alunos tiveram negativa. E desses que tiveram negativa, mais de 20% ou 30% tiveram zero. Estavam na universidade para tirar o curso de Engenharia Agrónoma, salvo erro. É só para ter a noção de como vai o nosso ensino, não é? Estavam a propor-se já para a entrada para a universidade e não conheciam nem sabiam absolutamente nada sobre as matérias. E o António acha que este desaparecimento dos quadros tem alguma relação com aquilo que foram as execuções sumárias de 70, 80 mil angolanos em 1977? Também, e vem mesmo a propósito disso, porque a maior parte das pessoas que foram executadas no 27 de maio eram da classe média e pessoas que tinham já uma passagem muito bonita a nível de ensino, que tinham estado em colégios, em liceus, em escolas industriais, numa casa que se chamava Casa dos Rapazes, nos seminários, porque havia muito angolano a estudar nos seminários, particularmente na parte centro de Angola, cujo nível de escolaridade estava muito acima da média. Isto é, quando se fossem fazer exames finais do 5º ano do liceu, por exemplo, ou do 7º ano, nas pautas, os valores mais elevados
das notas desses alunos eram particularmente dos seminaristas que, na sua maioria, eram africanos, eram angolanos. Isabel, como é que era a relação, como é que é a relação entre estas empresas que o António falou, que se estão a instalar em Angola, como é que é a relação entre as pessoas que vão para lá para fomentar o desenvolvimento, supostamente, e as empresas e os próprios habitantes, os angolanos? Eu diria que muitos povos caíram-nos em Angola assim. Não fomos devidamente informados, por exemplo, pela televisão, dizer assim, vem um povo assim, que vive desta maneira, ou é assim, e vive num país assim. Não. A educação não funciona em Angola, então não houve informação prévia. Estes povos, para mim, não direi todos, mas muitos têm uma relação abusiva. Falo mesmo dos chineses, isto tem aparecido nas redes sociais, eles fabricam coisas, mas num ambiente sujo, para venderem aos angolanos. A relação... Mas que tipo de coisas é que estamos a falar? Bebidas. Em ambientes imundos. Porque não há Não inspeção? fabricam... Sim, em Angola a inspeção não funciona muito. Portanto, fabricam as bebidas produções de alimentos... Eles produzem as coisas, mas dentro de armazéns imundos. Inclusivamente engarrafam água com água que não tem nada a ver com água mineral. Imprópria. Água imprópria. E as populações estão a ficar doentes, estão a morrer. Para além disso, pronto, eu não digo só os chineses. E há uma grande impunidade, não é? Exato, porque se os chineses fazem isso, os vietnamitas, alguns portugueses mesmo, outros povos, é sempre com a conivência dos angolanos. Eles não iriam fazer se não tivessem a conivência dos angolanos. Nomeadamente do governo. Do governo e de outros cidadãos que buscam a forma de viver deles e de ganhar algum sustento. Portanto, nós temos o caso também, e isto em relação aos direitos humanos eu tenho mesmo que falar porque é uma situação que me choca. Em Angola choca-me que as pessoas vejam Angola como um país, como um parque de diversões. Muitos estrangeiros e nacionais, eu não estou só a tirar as culpas para os estrangeiros. Se os estrangeiros fazem o que fazem, é porque são os angolanos que estão coniventes e mostram. E dizem que, não, as coisas são assim e não há nada contra e podes fazer. Pronto. É o abuso infantil. É o abuso a adolescentes. O abuso às mulheres. Tem sido, eu tenho quase certeza que se as vítimas todas falassem... Abuso sexual também. Abuso sexual. É que tem sido diário e não há justiça. Não há quem puna. Portanto, é qualquer coisa que é crescente. Tivemos há tempos o caso de chineses que levavam miúdos nas motas a troco, pronto, o que é que se dá a um povo que não evoluiu na sua educação? Uma grade de cerveja chega, uma sandes chega. As pessoas querem comer, as pessoas têm fome. Isso é um desrespeito, eu começo já por dizer, é um desrespeito em relação à África inteira, porque estes comportamentos estão a ser feitos na África inteira. E eu às vezes ponho-me a pensar, ou as pessoas pensam que a África é um armazém, onde se vão buscar com uma nota de encomenda as matérias-primas que precisam, e depois as pessoas são tratadas como animais, ou dizer assim, olha, tomem lá umas armazinhas para se matarem entre vocês e nós vamos ficar aqui distraídos a tirar aquilo que vocês nem sabem que têm. E essa situação é revoltante, porque é uma afronta à dignidade dos africanos há séculos. Deixem-nos viver. Deem-lhes a dignidade para eles poderem viver em condições sem estarem sempre a apoiar regimes ditadores. Isabel, escolheu Sim. aqui uma música para o programa que se chama Angola Mártir. Porquê esta opção? O Pedrito, olha, isto é tão interessante. Sabe que no 27 de maio foram mortos alguns cantores, grandes quadros
O que nós dançávamos desses cantores, como eles cantavam, David Zé, Urbano de Castro, e uns tiveram que fugir, entre eles este, o Pedrito. Das músicas, eu não direi das músicas de propaganda, porque o MPLA realmente deu-nos muita música de propaganda. Sim, mas este foi aquele que mais me tocou, porque ele não se estava a referir especificamente aos angolanos, estava-se a referir a um todo. Eu, pessoalmente, vejo esta mensagem como, e tenho que falar dos portugueses, claro, há o direito de se retirar o património a portugueses que viviam em Portugal e foram investir o pouco que tinham em Angola. Há o direito de se retirar os bens aos portugueses só porque são brancos. Há o direito de se retirar o património aos angolanos só porque foram filhos de brancos que são mulatos. Eu acho que essa história foi uma história triste. Vamos então ouvir a música. Com certeza. Angola, nome que deu prazer a muitos somos de matar. Angola, nome que fez das suas ruas, nas cidades, nas matas, no mar de sangue. Este Angola é grande, caberia para todos nós, faz ela maior no progresso e no amor. Este Angola é grande, caberia para todos nós, faz ela maior no progresso e no amor. Mas cada vez que matam, aumentam o rancor dessa pobre gente que tanto escravizaram. Cada vez que matam, aumentam o rancor dessa pobre gente que tanto escravizaram. O Emangolê, o Emangolê, o Emangolê, Emangolê do bandeirante café. O Emangolê, o Emangolê, Emangolê do bandeirante café. Quem me há de dar a boa alma do meu papai? Quem há de pagar os sofrimentos, amigos meus? Quem há de me dar a boa alma do meu papai? Quem há de pagar os sofrimentos, amigos meus? Como é possível esquecer tanto martírio que este povo acarretou em 5 séculos? Como é possível esquecer tanto martírio que este povo acarretou em 5 séculos? O Emangolê, o Emangolê, Emangolê, tu bandeirante café. Emangolê, 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 tu bandeirante café. Angola, será na verdade vossa ou nossa? Pois não se esqueçam, Angola é para os filhos de Angola. Aquele que aqui nasceu, e a liberdade causa justa para o seu Senhor. O filho de Angola é todo aquele que aqui nasceu, e a liberdade causa justa para o seu Senhor. Pois se este povo tem um Deus e suas leis, por que será que a independência lhe é negada? Pois se este povo tem um Deus e suas leis, por que será que a independência lhe é negada? O Emangolê, o Emangolê, o Emangolê, Emangolê, tu bandeirante café. O Emangolê, o Emangolê, Emangolê, tu bandeirante café. O Emangolê, o Emangolê, Emangolê, tu bandeirante café.
António, e hoje como é a situação em Angola? A situação em Angola hoje é muito preocupante. Muito, muito, muito preocupante. O que nós temos estado a verificar nestes últimos 30, 40 dias é que as forças policiais em Angola estão a tomar medidas nunca vistas em Angola, que passam por execuções sumárias, 10, 15, 20 cidadãos nacionais em zonas totalmente distintas e distantes umas das outras, sem que o mundo se levante, sem que o mundo diga absolutamente nada. E essas perseguições são motivadas por... Recentemente, na Vidrul, na zona de Vidrul, que é ligeiramente a norte da cidade de Luanda, foram executados 7 indivíduos que foram retirados das suas namoradas num dia de convívio. Agora está-me a falhar a data do porquê dessa reunião, mas era um dia de convívio que tinha a ver com uma festa qualquer, mais ou menos nacional. Agora perco um bocado o sentido da festa. Então foram retirados das suas namoradas e no dia seguinte foram encontrados mortos pela polícia. Recentemente, ali nos quilómetros 30 e qualquer coisa, entre Luanda e Catete, foram encontrados mais 14 ou 15 corpos, também levados, transportados pela Polícia Nacional. Agora, semana passada, na zona do Bailundo, portanto, são zonas totalmente distintas e longínquas. Neste caso, o Bailundo fica a 300, 400 quilómetros de qualquer uma dessas regiões que acabei de abordar. Também houve uma troca de tiros intensa entre a polícia e a população, e essa população tem a ver com uma seita religiosa cujo fundador já se encontra detido, ou preso melhor, há aproximadamente 6, 7 anos, que é um tal de Kalupeteca. E nessa troca de tiros, mais de 14 ou 15 indivíduos também acabaram por perder a vida. Isto não vai a uma semana. Por outro lado, também temos ativistas que estão presos sem causa justa, nomeadamente neste momento ainda se encontra preso um ativista que é o Tanais Neutro, encontra-se preso, muito embora aqui há uma semana ou 2 semanas atrás tenha sido libertado o Luther King, mas de qualquer das formas apenas porque não concordam ou divergem das opiniões do governo. Portanto, são prisioneiros de consciência. Exato. Não há absolutamente crime nenhum. Anda-se a fazer uns cartazes enormíssimos por toda a cidade e também nas fronteiras contra um tal de ativista chamado gangster que não tem absolutamente crime nenhum. Ofensas ao Presidente da República, mas que está a ser procurado como se procuravam as pessoas no faroeste, com grandes cartazes, procura-se. Felizmente que este homem, mesmo estando a ser procurado, conseguiu fazer aquilo que eu considero inédito, que foi uma mobilização geral que parou o país. Agora, vá-se lá entender como é que um indivíduo que está a ser procurado por um país que tem exército, tem polícia, tem aviação, tem marinha, e um indivíduo com um só telefone consegue fazer uma mobilização que paralisa um país, naturalmente fácil de concluir, é que o povo prefere ouvi-lo a ele do que ao próprio sistema, ao próprio regime que está 100% caduco e ultrapassado, não é? O regime angolano investe muito na segurança deles próprios. Deles próprios, mas sempre foi assim. Mesmo quando foi das invasões, que se chamou as invasões sul-africanas, uma guerra não justificada, na altura dizia-se que era uma guerra não justificada. Na altura estamos a falar de quando, António, para nos situarmos? Estou a falar do independência, exatamente em cima da independência. Portanto, e no pós-independência. Okay. A independência e no pós-independência.
O MPLA sempre apontou de que era uma guerra injustificada e que era uma invasão a Angola e ao povo angolano. Na verdade, o que se passava era que os sul-africanos não queriam a hegemonia russa, a hegemonia soviética. E, portanto, visavam os avanços que a África do Sul fez contra Angola, nunca foram contra o povo angolano. Visavam, sim, procurar eliminar o MPLA. Isabel, o sonho do MPLA pela libertação de Angola foi um sonho que se desmoronou ao longo dos tempos? Foi o sonho de todos os angolanos. A entrada dos 3 movimentos foi uma alegria que acho que os angolanos não sentiam há muito. Mas devo dizer que, maioritariamente, Angola era da UNITA e da FNLA. O MPLA tinha pouco terreno, mas eu hoje, olhando para a situação em que o país está, eu digo isto e olhando bem nos olhos do MPLA. Há um ditado que se diz assim: morder na mão que lhes deu de comer. E eu, família Lafayette, pertencente à família Lafayette, lembro muito bem, tinha eu 12, 13 anos, para aí, até antes de ver meu pai ouvir o programa Angola Combatente, do MPLA. Eu própria nasci cá em Portugal. Não é? Clandestino. Ainda na altura do colonialismo. Nasci cá em Portugal. O meu pai veio ajudar o início da luta armada, de uma luta que hoje só se vangloriam os estudantes. Não, é mentira. Os estudantes estavam, mas também estavam outras pessoas como o meu pai. E o meu pai foi daquelas pessoas que ajudou a nível monetário, claro, a fuga de muitas pessoas através da Argélia e continua a ajudar. O MPLA, não só através da Argélia. Sim. Mesmo a nível interno, em Luanda, havia os chamados grupos clandestinos, em que o nosso pai era um dos clandestinos desses grupos que apoiavam a guerrilha. Tiveram a oportunidade de fazer envios, nomeadamente, estou a falar, por exemplo, de um envio de cerca de 38 elementos, incluindo o senhor, hoje general Faceira, cujo nome de guerra na altura era defunto, que com ele levou 38 elementos para as matas, financiados pelo meu pai 4 ou 5 anos antes de 74. Portanto, estou a falar de 69, Portanto, 69 ou 70. Isabel, o que é que aconteceu depois? Tinha eu, portanto, 13 anos e lembro-me perfeitamente como se fosse hoje. Vejo na propriedade, porque nós também vivíamos em Luanda, na propriedade, na Gabela, vejo entrar 3 personagens bastante conhecidos em Angola. Portanto, General Faceira, vejo Pepe Tela, reconheço Pepe Tela e o General Ingo. Pessoas amicíssimas do pai, a quem o pai deu incondicionalmente a ajuda, inclusive a um terreno para se instalar o CIR da Gabela. Portanto, o CIR Sangue do Povo. O CIR Sangue do Povo foi um trabalho efetuado por mim, pelo meu pai, e por um nosso, na altura, camarada, que era eu chamava de Tio Casimiro. Portanto, tivemos primeiro a preocupação de encontrar o espaço. O espaço foi doado pelo meu pai ao MPLA para que, na verdade, esse CIR existisse. Em segundo lugar, tivemos que ter o cuidado de criar as condições mínimas de segurança para a existência desse CIR, e as condições mínimas de segurança passavam por um percurso de cerca de 18 quilómetros, 20 e alguma coisa quilómetros, que distava de Gabela à localidade do CIR. E aí dividimos-nos entre eu, pessoalmente, o meu pai e o tio Casimiro, para fazermos a mentalização dos povos que por ali circundavam aquele trajeto
que ia da cidade da Gabela até Ocir, para que tivéssemos esse povo na mão. Porque a cidade da Gabela, maioritariamente, estou a falar de habitantes da Gabela, as pessoas que ali viviam, maioritariamente portugueses, também, maioritariamente, estou a falar de 95% da população da Gabela, mais ou menos, pertenciam exatamente à FNLA e à UNITA, não é? E então foi um trabalho penoso para conseguirmos atingir... E qual foi o reconhecimento da parte do MPLA ao vosso pai? Nenhum. Antes disso, ainda lhe tenho que dizer que o meu pai fez o primeiro comício em Angola em prol do MPLA, no Kwanza Sul. Portanto, foi o meu pai, o meu irmão e mais o tio Casimiro que dinamizaram o MPLA. Porque éramos muito o poucos. povo para o MPLA. Porque o meu pai tinha bastante influência. Ora, não posso dizer que o MPLA reconheceu de alguma forma o meu pai. Não. O MPLA traiu toda a ajuda que o meu pai deu ao próprio MPLA. Por isso, volto a dizer que foi morder na mão que lhes deu de comer. Isabel, também se dedica a outras atividades, como a realização destes colares que nós estamos aqui a utilizar. Qual é que é o simbolismo que estes colares têm, Isabel? Olha, eu vivo para a África e particularmente para Angola, sempre. Porque se é o continente-mãe, então é aquele continente que temos que ter respeito. Teremos de ter respeito por todos, não é? E Sim, sobretudo pelos mas seres pronto, humanos. é o nosso berço. Se o berço é ali, então é ali que temos que, sei lá, enviar as nossas melhores energias, porque de repente a história transformou a África em zero. É uma coisa que também eu não entendo. A história é realmente muito engraçada. Privilegia certos países, certos continentes, mas a África ficou esquecida. Exatamente. E nós em Angola temos tribos. É muito interessante porque Angola tem várias tribos ali para o sul e todas começam por Mu. Temos os Muimbas, Imbas, na Namíbia, que são um povo fronteiriço. Temos os Mucancalas, Mucaomas, Mucubais, Mumuílas. Então, o Mu quer dizer, somos os donos desta terra. E, na realidade, eles são os donos dessa terra. Mas são aqueles que mais esquecidos estão. Primeiro, são povos que são minimalistas. Respeitam a água, se ela é pouca, se ela é muita, eles admiram a natureza deles e só retiram da natureza aquilo que precisam. O que é que está a acontecer ultimamente? Lá está, as pessoas podem pensar que eu tenho uma perseguição com os chineses. Não tenho. Mas realmente é um povo que não está a ter bons comportamentos em relação a Angola. Em conivência com os governantes angolanos. Tenho sempre que dizer. Eles não fariam isso se não fossem, se não houvesse essa conivência. Também está nas redes sociais, portanto, a destruição da floresta angolana. É que se fala tanto da Amazónia, mas o território angolano consegue ser ainda, a destruição consegue ser ainda mais que a Amazónia. E os chineses vão para lá destruir a natureza para tirar, no fundo, tirar da natureza aquilo que lhes interessa para fazerem o desenvolvimento que eles depois pretendem. Muita madeira. Muita madeira. Muita madeira, animais. Tudo isso serve para equilibrar o ecossistema e servia para pôr estes povos a viver condignamente dentro do minimalismo deles. E estes colares são um tributo, uma homenagem a essas tribos que estão em sofrimento? Este é um tributo mesmo aos meus povos imbas, que eles são mesmo originários de Angola e que se têm deslocado para a Namíbia. A Isabel isto produz estes colares. São os imbas modernos, não é? Temos que evoluir, assim como a política também tem que evoluir, se faz favor. Não podemos ficar 50 anos atrasados ou 100. A minha irmã estava-se a referir ao caso da exploração de madeiras e eu quero acrescentar, não é só a exploração de madeiras. Ali o banquete, e segundo as contas e uma sondagenzinha que eu estive a fazer, é um banquete que ronda diariamente 100 milhões de dólares. É um banquete onde as pessoas do MPLA se vão lambuzar todos os dias. Daí é que largar aquele tacho não é
para fácil. Não é? Se estivermos a ver, desde as madeiras, aos diamantes, ao ouro, ao peixe, que as pessoas, normalmente o povo angolano até se esquece que tem um mar tão rico, que nunca entrou para o PIB do país. Não foi contabilizado nunca foi falado sequer que o peixe que é uma riqueza nacional, porque está longe dos olhares do povo angolano, não é? De maneiras que aquilo é um banquete. Admira muito quando foi, por exemplo, agora da primeira eleição do novo presidente, do presidente João Lourenço. Ele, nos primeiros discursos, e isso a mim fez uma confusão tremendíssima aos ouvidos, ele, num dos primeiros discursos, referia-se a que houve, sim senhor, alguns elementos do MPLA que se lambuzaram, daí é que eu uso esse termo, se lambuzaram no pote de mel graças à generosidade do povo angolano. Ora, estando um bocado atentos, a gente sabe perfeitamente que não houve generosidade nenhuma. O povo angolano não o fez, senão com a ameaça das armas e com o poder que o MPLA tem, não é? Mas isso vindo da boca de um presidente, e exatamente num discurso público, soa mal, não é? Depois começou-se a usar aqueles novos termos que vão sendo lançados também pelo próprio presidente, que é o caso de marimbondos. Marimbondo é um inseto desses comuns que tem uma picada um pouco mais forte do que a abelha, mas ele está-se a referir às pessoas que roubaram o povo angolano dizendo que são marimbondos, para confundir as mentes, não é? Ora bem, não vamos confundir as coisas. Ladrão é ladrão e marimbondo é marimbondo, não é? Não vamos estar a confundir um inseto que até é bonito e que não mata ninguém. Dá uma picadela muito forte, mas não mata. Ao contrário dos ladrões que roubam diariamente e que, ao roubarem, prejudicam os hospitais, prejudicam os medicamentos, prejudicam o ensino das crianças, prejudicam a alimentação, prejudicam o país inteiro, porque estão a roubar o pão de cada pessoa, de Isabel, cada cidadão. em relação à educação, a Isabel também tem uma vertente da escrita, não é? Porque a Isabel escreve livros. A Isabel escreveu aqui... Para crianças, não é? Temos aqui um livro que a Isabel escreveu e que se chama O Castigo da Vaidade. Qual é que foi o seu objetivo ao escrever este livro, Isabel? Eu tenho sempre tantos objetivos quando escrevo. Mas eu sou muito precisa nos meus objetivos. O primeiro, por exemplo, depois eu vou a esse livro, mas o primeiro eu ganhei um prémio literário pelo Chá de Cachinde. Foi com as Orelhas de Motaba. Foi o meu primeiro prémio, nunca tinha existido um primeiro prémio literário em Angola, e que, portanto, seria lançado aqui pela Porto Editora e abriria um protocolo entre a União dos Escritores Angolanos e a Porto Editora. O que é que aconteceu? Há realmente qualquer coisa em Angola que está sempre chapado na mente das pessoas, o nepotismo. Isto eu aprendi muito com o presidente João Lourenço. O nepotismo continua a ser algo de tão atual, porque depois o que é que aconteceu? Retiraram-me e o senhor da União dos Escritores Angolanos meteu a sua filha à frente. Portanto, eu depois lancei-me no... Não desisto, eu tenho as minhas ideias, escrevo, claro. Lancei-me neste segundo livro, do Castigo da Vaidade. Portanto, o primeiro foi para privilegiar a África, mas eu também gosto de privilegiar o universo. Então, o segundo foi para privilegiar o universo. Temos um universo tão bonito, onde as pessoas se desentendem, onde os povos se desentendem porque são demasiado ambiciosos. O nosso problema em Angola, e mesmo falando dos direitos humanos, é mais ou menos isso que acontece, porque os ditos de direitos humanos, todos os artigos da Declaração dos Direitos Humanos, eu farto-me dizer que são artigos em espiral. E não há um artigo são interdependentes, que seja, exato,
que se cumpra, que se faça cumprir, mesmo pelos países evoluídos, quanto mais para nós que estamos em África. Esse então é quase inexistente. Os direitos humanos poderiam-se cumprir se, e quem tem a solução são os países evoluídos, se os países evoluídos não tivessem tantos interesses em África, se tivessem um pouco mais de respeito pelos africanos e se não elegessem os governos africanos e não fossem bajular alegando que sim, é uma democracia e que está tudo bem, e depois atiram-nos uns sacos de arroz dos aviões ou um saco de farinha. Eu acho que é melhor pararem, porque no fundo acaba por ser um teatro que já está a ficar gasto. A África tem quadros, Angola tem pessoas inteligentes. Os governantes é que têm que sair do poder para dar lugar à inteligência. Como eu digo assim, as pessoas conectaram-me à UNITA. Eu gosto muito até da UNITA, são pessoas inteligentes. Gosto muito do ACJ e de várias pessoas da UNITA. São pessoas inteligentes. Mas eu voto na inteligência e vou sempre votar na inteligência. Ok, Isabel. Vamos ter que terminar o nosso programa. Vamos despedir-nos. Obrigada a todas as pessoas que estiveram desse lado, à equipa técnica que tornou este programa possível e aos nossos convidados que nos trouxeram hoje aqui Angola. Muito obrigada. Muito obrigada. Estamos aqui daqui a 15 dias. Fiquem bem. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Muito obrigado e boa noite. Rádio Movimento.